Boa tarde, meus amores, tudo bem? Hoje a tia tá aqui, ó, pelo PowerPoint gravando para vocês, porque o nosso conteúdo de matemática essa semana, a tia vai reforçar o que a gente veio trabalhando até esse momento. Nós vamos trabalhar um pouquinho de caderno, tá? Nós vamos fazer um pouco mais a prática para que fixe na mente de vocês e no processo de resolução, como que desenvolve aí alguns conceitos matemáticos. E nesse primeiro momento, a tia vai trabalhar com vocês somente a multiplicação com números decimais. Multiplicação com números decimais, aqueles que envolvem vírgula. Vamos lá. Atividades. Tudo que está aqui vocês terão que copiar e passar para o caderno, tá? Até porque não vai ser muita coisa. Então, aqui eu vou dar uma breve explicação e depois a gente parte para os exercícios. No próximo slide, a tia vai refletir aqui a lousinha dela para poder explicar como resolver, tá bom? Eu vou dar alguns exemplos de multiplicação com números decimais. Para multiplicar números decimais, efetuamos operação como se fossem números inteiros. E no produto colocamos a vírgula considerando o total de casas decimais dos fatores. Então, aqui nós temos como exemplo 3,6 vezes 3. A Armanda conta 3 vezes 6. Vou pegar aqui o lapisinho para a gente ir rabiscando. 3 vezes 6 dá 18, sobe 1. 3 vezes 3, 9 mais 1 que subiu, 10. Aí nós contamos quantas ordens nós temos depois da vírgula. Aqui nesse caso nós só temos uma. Então nós contamos uma casa decimal à esquerda e colocamos a vírgula. Então é 10,8. Agora aqui, 2,43 vezes 0,4. Ao multiplicar 2,43 por 0,4, no final, o que vocês precisam prestar atenção? Que faça a multiplicação normal, tá? O primeiro número, tá? O primeiro produto aqui, ó, ele tem duas casas decimais. E já o segundo número tem uma. Então, aqui no caso, a gente totaliza 3 casas decimais. Então, a gente conta 1, 2, 3 para poder colocar a vírgula, 0,972. Tá bom? Vamos lá. Então, aqui a tia agora vai trazer alguns exercícios para vocês resolverem, ok? Então, aqui, ó, tem o item A. Então, aqui nós temos o item A, tá? 4,6 vezes 0,3. O que nós fazemos? Multiplicamos como se não houvesse vírgula, tá? Vai ficar uma multiplicação normal. 3 vezes 6, 18, sobe 1. 3 vezes 4, 12, mais 1 que subiu, 13. Para multiplicar o zero, a gente aumenta uma ordem, certo? E 0 vezes 6 é 0, 0 vezes 4 é 0. Agora a gente soma, que vai dar o próprio 138. O que nós temos que prestar atenção? Que nesse primeiro número, a gente tem uma ordem decimal depois da vírgula. E que nesse outro número, a gente tem mais uma ordem decimal, totalizando 2 ordens decimais. Agora, nós temos que contar uma ordem, 2 ordens para poder colocar a vírgula. Então, 4,6 vezes 0,3 é igual a 1,38, tá bom? Então, aqui vocês vão armar a continha e resolver no caderno de vocês. Vou dar outro exemplo mais à frente. Tem o item A, o B, o C, o D, o E, o F. Vou fazer o E com vocês agora, porque são 3 ordens decimais e eu quero explicar. Então, prestem atenção que a tia vai explicar para vocês esse exercício de número E, ó. 18,34 vezes 3,2. Na multiplicação, não tem a necessidade de vírgula ficar debaixo de vírgula, tá bom?
Então, a gente pode posicionar dessa maneira os números para serem multiplicados. Então, vamos multiplicar. 2 vezes o 4 são 8, 2 vezes o 3 são 6, 2 vezes o 8 dá 16, sobe 1, 2 vezes o 1 é 2, mais 1 que subiu, 3. Agora, a gente aumenta uma ordem para poder multiplicar o 3, tá? Regra normal de multiplicação. 3 vezes o 4 são 12, sobe 1. 3 vezes o 3 é 9, mais 1 que subiu, 10, sobe outro. 3 vezes 8, 24, mais 1 que subiu, 25, sobe 2. 3 vezes 1, 3. 3 com 2, 5. Agora, a gente vai somar, tá? Isso. Somando. Isso aqui vai dar 8. 6 com 2, 8. 0 com 6, 6, 5 com 3, 8 e 5, certo? Agora, o que nós temos que prestar atenção? Nas ordens decimais. Nesse primeiro número, ó, nós temos uma ordem decimal, duas ordens decimais, ó, uma ordem, duas ordens depois da vírgula, tá? Aqui tem duas. E aqui no número de baixo, nós temos mais uma ordem decimal, que totaliza 3 ordens decimais. Então, quantos números nós temos depois da vírgula entre essas multiplicações? 1, 2, 3. Eu vou fazer essa contagem para posicionar minha vírgula. 1, 2, 3, tá? Então, tá aqui. Eu ando 3 ordens à esquerda para colocar a vírgula, ok? Continuando. Então, aqui tem o E, né? Esse que a tia explicou para vocês é o item E. O F, o G, o H. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a multiplicação com números por 10, 100 ou 1000. Super fácil. Para multiplicar um número decimal por 10, 100 ou 1000, deslocamos a vírgula 1, 2 ou 3 ordens decimais para a direita, tá? Na multiplicação, a gente vai aumentar as ordens para a direita. Por que 1, 2 ou 3? Porque se é multiplicação por 10, nós vamos aumentar uma ordem. Se é multiplicação por 100, nós vamos aumentar 2 ordens. E se é multiplicação por 1000, nós iremos aumentar 3 ordens, tá bom? Então, aqui, ó, prestem atenção. Tem vários exercícios para vocês fazerem. Então, aqui eu vou dar um exemplo para vocês, da qual não esteja aqui, um de cada, para vocês entenderem. Então, aqui, ó, 3,15, tá? Digamos que eu quero multiplicar esse número por 10. Multiplicação por 10, eu ando uma casa para a direita. Então, a gente vai repetir o número aqui, ó, sem a vírgula. A vírgula não está aqui no 3? Como é por 10 é uma ordem só, eu vou andar uma ordem só e colocar a vírgula. Pronto, multipliquei esse número por 10. Ok? Agora, vamos utilizar 4,18. Agora, eu vou fazer essa mesma multiplicação por 100. Como que a gente faz multiplicação por 100? Anda 2 casas à direita. Então, eu vou repetir o número sem a vírgula aqui, ó. E vou contar. A vírgula não está aqui no 4? Eu vou contar uma ordem, 2 ordens para colocar a vírgula, como se viesse aqui, vírgula 0. Como o número é inteiro, não tem a necessidade da gente colocar isso, tá? Basta deixar 418. E assim sucessivamente, com todos os demais. Se fosse por 1000, vocês aumentariam 3 ordens. Então, aqui tem alguns exercícios para vocês resolverem. Vai até a letra N, façam tudo no caderno. Qualquer dúvida, a tia está aqui à disposição. Bons estudos, beijos, pratiquem bastante, que matemática é prática na vida da gente. Não tenham vergonha de perguntar se estiverem com dúvida, tá? A tia quer que vocês a solicite. Vai lá no particular, me chama que a gente vai dar as explicações aí de uma maneira diferenciada, se caso o vídeo não foi suficiente, tá bom?
Beijão e até a próxima aula!